Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O ano de 2021 no Brasil pode sofrer mais reflexos em sua economia por causa da pandemia de Covid-19. Economistas analisam o cenário e acreditam que medidas como reformas podem suavizar o processo. 2020 foi um ano desafiador, não é novidade para ninguém. Mas o que se esperar de 2021? A economia do país foi afetada em função da pandemia da Covid-19. O governo precisou liberar auxílios, verbas, tanto para a compra de insumos, como para auxiliar famílias de baixa renda no sustento de casa. Além disso, indústrias, comércios e empreendedores foram diretamente afetados. Em um ano que se espera que as coisas possam ser bem melhores que 2020, esse especialista em economia garante que o momento ainda é delicado. Deve enfrentar aí aumento do desemprego, aumento da pobreza e da desigualdade. Tá? Além disso, um desafio que a gente já vem enfrentando há muito tempo, também deve ser enfrentado neste ano, que é o da consolidação fiscal. De maneira geral, o governo, em todos os seus níveis, gasta muito e gasta mal. Mas será que existe uma receita para amenizar o cenário provável e tenso que nós, brasileiros, poderemos enfrentar daqui para frente? Esse economista explica que uma boa solução para suavizar o processo está ligada às reformas, entre elas tributária e administrativa. Uma reforma tributária interessante seria uma reforma tributária onde você desoneraria tanto as empresas quanto as famílias. As empresas porque são elas que geram emprego, são elas que fazem o Brasil movimentar, são elas que fazem o Brasil crescer, juntamente com o consumo das famílias. Então, quando você desonera as empresas, principalmente através de PIS com fins, retirando isso da folha de pagamento, seria muito interessante, que iria sobrar dinheiro para as empresas, onde elas podem fazer mais investimento e, ao mesmo tempo, elas podem também contratar mais pessoas, gerar mais empregos. Olha, a reforma administrativa brasileira ela tem que ser feita de uma maneira que o Estado ele se torne um Estado mínimo, não um Estado grande, inchado como ele é. O governo Jair Bolsonaro reduziu, em 2019, a quantidade de ministérios. Só que isso aí já não é suficiente. Você tem que diminuir mais o Estado. O Estado ele não tem que ser dono de empresa, o Estado não tem que ser dono concorrente de produtos no mercado, não precisa. O Estado ele tem que mexer com aquilo que é de prerrogativa dele, educação, saúde, moradia, segurança pública, aquilo que está na Constituição. Para se ter uma ideia, de acordo com o painel cidadão do Siga Brasil, ferramenta para acompanhar a execução do orçamento brasileiro no site do Senado, o governo federal já gastou mais de 400 bilhões em 2020 em despesas ligadas diretamente ao combate ao coronavírus e às consequências sociais e econômicas da pandemia. Desse total, mais da metade foi destinada para pagar o auxílio emergencial para mais de 60 milhões de pessoas. Nós queremos o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar do nosso povo. Nós respeitamos o teto dos gastos, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. E o Banco Mundial melhorou a previsão de crescimento econômico para a América Latina em 2021. O produto interno bruto dos países da região deve ter uma alta de 3,7%. A instituição melhorou a previsão anterior de um crescimento de 2,8% para a região, que sofre muito com a pandemia. Ao divulgar suas perspectivas econômicas mundiais, o organismo multilateral afirmou que espera-se que a atividade econômica regional cresça 3,7% em 2021. A alta deve ocorrer à medida que se flexibilizem as iniciativas para mitigar a pandemia, se distribuam vacinas, se estabilizem os preços dos principais produtos básicos e melhorem as condições externas. Mas a instituição ressaltou que a recuperação, que chegará depois de uma década de crescimento lento, será muito leve. E ainda advertiu que um cenário negativo, com atrasos na distribuição da vacina contra a Covid e com efeitos colaterais econômicos, poderá reduzir a alta do PIB para 1,9%.
Segundo as previsões, vários fatores podem fazer o ritmo da atividade desacelerar. O Banco Mundial menciona, entre eles, a impossibilidade de conter a pandemia, problemas relacionados com a dívida e o financiamento externo, o ressurgimento de tensões sociais, danos econômicos causados pela pandemia, cuja gravidade não se previu, e perturbações relacionadas com a mudança climática e os desastres naturais. O PIB mundial crescerá 4% este ano, mas o banco aponta que a queda da economia em 2020 pode ser menos forte do que o esperado. A cotação do Bitcoin superou nesta semana os $35 mil pela primeira vez em sua história. O recorde dá continuidade à ascensão da criptomoeda em 2021. O Bitcoin alcançou os $35.841, 6,3% a mais na sessão, quebrando o seu recorde pela 15ª vez em menos de 2 meses. Para muitos representantes do mercado, o Bitcoin descentralizado e independente dos bancos centrais nacionais encarna uma forma de ouro digital. Desta maneira, as criptomoedas representariam um recurso para se proteger da inflação que poderia ser provocada pelas medidas monetárias e ultraflexíveis tomadas por muitos bancos centrais. Os analistas do JP Morgan consideram que o Bitcoin poderia alcançar os $146 mil, desde que sua volatilidade diminua e, com isso, passe a atrair investidores que atualmente preferem o ouro, que é mais estável. Quitar as dívidas é o principal objetivo de 1/4 das famílias brasileiras nesse início de 2021. É o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio. Mas como encarar esse desafio e colocar as contas em dia? É o que a gente vai conferir agora na reportagem de Kleber Werneck. Muita gente começou 2021 ainda com a cabeça em 2020. A preocupação é pagar contas que foram feitas no passado recente. O ano é novo, mas as dívidas são antigas. Infelizmente todos temos. Mas é assim, eu vou controlar um pouco. Meio que impossível não ter, mas a gente procura assim, não fazer tantas dívidas. A pandemia que nós estamos, as pessoas sem emprego, você desempregado também, é complicado. Você tem que cortar ao máximo, né, que você está habituado a fazer no seu dia a dia, né, até o seu consumo, para poder deixar as contas em dia. Né? De acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, 25% das famílias brasileiras estão inadimplentes. E o principal objetivo dessas pessoas em 2021 é colocar a casa em ordem. Iniciamos o ano com dificuldade, né? Vai dar para pagar tudo? Olha, a gente vamos tentar, né? A gente se empolga, acaba esquecendo, mas no fim tem que pagar, não tem jeito, né? Tem que dar um jeito. Você pega IPVA, você pega IPTU, faculdade, mas eu, graças a Deus, estava falando para o rapaz aqui, eu sou aposentado, então eu tenho como. Tem vários aí, inclusive teve o saqueamento aqui, né, essa noite. Eu fico imaginando o mês que vem que não tem benefício, e aí? Vai ser pior, né? Mas o boleto, isso é normal, graças a Deus tem como pagar. Mas tem muita gente aí que você vê que nem emprego tem. Especialistas dão algumas dicas para quem quer colocar as contas em dia. O primeiro passo é cortar os gastos desnecessários, separar as contas que estão vencidas daquelas que ainda não venceram e só fazer renegociações se tiver condições de arcar com as novas prestações. E uma conta que deixa de ser paga não é ruim só para o bolso, mas também para o lado emocional. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros revela que uma dívida afeta em muito a produtividade do trabalhador no emprego dele e também a relação dele com a família. Esse levantamento foi feito com pessoas que tinham boletos em atraso há mais de 90 dias. E quase 16% disseram que ficaram mais dispersos, outros 12,6% mais nervosos. E olha só, 7,6% ficaram mais agressivos.
Uma pessoa que está endividada, ela tem que lidar com muito mais do que apenas um saldo devedor. Tem as ligações de cobrança que ela recebe do banco, tem a situação de brigas dentro de casa com o marido ou com a esposa, as situações no casamento, com os filhos, com os pais. Impacta também a vida profissional, porque ela não vai performar da melhor forma, ela não tem uma autoconfiança elevada, ela fica ansiosa ao próximo salário, então impacta diretamente na qualidade de vida da pessoa. A saída, então, é ter organização e se esforçar para honrar os compromissos. O primeiro passo é entender o que está acontecendo na sua vida. Então, pega um pedaço de papel ou uma planilha e faça uma lista com todas as suas dívidas e todas as informações delas também. Saldo devedor, valor inicial da dívida, juros cobrados, todas essas informações. O passo número 2 é entender qual é a sua possibilidade de pagamento. Você tem dinheiro para quitar à vista ou você precisa buscar uma renegociação com parcelas que cabem no seu bolso? Você entendendo qual é a sua realidade, vai ficar muito mais fácil conversar com o banco e buscar a melhor renegociação. As empresas aéreas registraram movimento acima das expectativas durante o Natal e a passagem de ano. A aviação ainda opera no vermelho, mas os sinais são de recuperação. As companhias que negociam pacotes de viagem calcularam mal o movimento do último Natal e do Ano Novo. A expectativa por causa da Covid era de negócios de cerca de 20 a 30, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas a procura foi grande para destinos nacionais. Houve muito fretamento de aviões particulares e chegou até a faltar helicóptero para alugar no período de Natal. No caso da aviação comercial, a queda foi um pouco maior. Segundo a Infraero, no período de festas, 1.900.000 pessoas passaram pelos 32 aeroportos que administra, 40% a menos do que em 2019. Mas as empresas de aviação já começaram a registrar sinais de reação. As passagens estão sendo vendidas para os tradicionais destinos do país, como as praias do Nordeste. Para o exterior, a queda é bem maior. E veja ainda nesta edição, tratamento com plasma sanguíneo de recuperados da Covid pode ser eficaz para evitar casos graves em idosos. E ainda uma rara tigresa branca nasce em zoológico da Nicarágua e se torna um desafio para cuidadores ao ser rejeitada pela mãe. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! O PIS/PASEP 2020-2021 vai ser reajustado por causa do novo salário mínimo e o trabalhador vai poder sacar a diferença de valor do abono salarial proporcional ao período trabalhado. No dia 1º de janeiro, o salário mínimo passou de R$ 1.045 para R$ 1.100. Com isso, os trabalhadores que ainda não sacaram o PIS/PASEP vão poder receber o abono reajustado. O calendário de pagamento do PIS leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o do PASEP considera o número final da inscrição para servidores públicos. Quem nasceu nos meses de julho a dezembro ou tem o número final de inscrição entre 0 e 4 teve o direito de sacar o benefício ainda no ano de 2020. Já os nascidos entre janeiro e junho e com número de inscrição entre 5 e 9 vão receber neste primeiro semestre de 2021. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2019. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. E o trabalhador pode fazer consulta no site caixa.gov.br/abono salarial ou no aplicativo Caixa Trabalhador. O tratamento precoce com plasma sanguíneo de pacientes que já se recuperaram da Covid-19 está sendo apontado como eficaz para evitar casos graves da doença em idosos. Quando uma pessoa é infectada, o sistema imunológico cria antivírus que ficam concentrados no plasma. São destas pessoas contaminadas que os cientistas extraíram o plasma,
que é a parte líquida do sangue, e aplicaram em voluntários. Eles receberam na veia uma nova espécie de vacina, carregada com antivírus contra a Covid. E quem recebeu o plasma de ex-pacientes apresentou a metade das reações dos voluntários que foram inoculados com placebo. A teoria do plasma carregado de efeitos benéficos ao organismo é estudada há vários anos para várias doenças, mas neste momento pode engrossar o arsenal contra o vírus, que está provocando sérios problemas em todos os países. O estudo feito por cientistas argentinos foi publicado hoje pelo New England Journal of Medicine, um dos mais importantes do mundo. A queda na doação de sangue por causa da pandemia preocupa os hemocentros do país. O Ministério da Saúde estima uma redução de até 20% nas doações. Com a baixa nos estoques de sangue, hemocentros de diferentes regiões do Brasil tentam sensibilizar a população para a importância da doação. Se as festas de fim de ano e o verão já reduzem bastante as reservas, dessa vez a pandemia intensificou ainda mais o problema. Com medo da doença, muitos doadores se afastaram dos hemocentros. O Ministério da Saúde estima que em 2020, o medo da Covid-19 causou uma diminuição de 15% a 20% no total de doações de sangue em comparação com 2019. E mesmo com todos os esforços e campanhas para atrair novos voluntários, os resultados não melhoraram muito. Apesar da queda, segundo o Ministério da Saúde, não houve registros de desabastecimento ao longo de 2020. Mas um dos motivos para isso foi a suspensão temporária das cirurgias eletivas. A pasta da saúde também precisou fazer transferências de milhares de bolsas de sangue a unidades onde o nível de estoques era considerado crítico. O Ministério da Saúde garante que os hemocentros de todo o país estão preparados para receber os doadores com segurança, sem aglomerações e seguindo as recomendações sanitárias. Para doar, o candidato tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar saudável. Já está valendo a lei que proíbe o uso de copos, pratos e talheres de plástico na cidade de São Paulo, mas as punições só podem ser aplicadas após a regulamentação. Sancionada em 2020, a lei municipal proíbe os estabelecimentos comerciais de São Paulo de fornecer aos clientes copos, pratos, talheres e outros itens de plástico descartável a partir do dia 1º de janeiro. Apesar disso, as multas e punições previstas no texto original só podem ser aplicadas após regulamentação, que ainda não foi feita pela gestão municipal. De acordo com a lei, a multa vai variar de R$1.000 a R$8.000 e pode levar até ao fechamento do estabelecimento em caso de reincidência. Na primeira autuação, o restaurante, lanchonete ou padaria recebe uma advertência e intimação para acabar com a irregularidade. A multa está prevista para a segunda autuação. A lei pretende reduzir a produção de lixo e promover a educação ambiental entre os cidadãos. A Noruega se tornou, em 2020, o primeiro país do mundo em que os carros elétricos representaram mais de 50% dos novos emplacamentos em 12 meses. A informação foi divulgada pelo Conselho de Informação do Tráfego Rodoviário, que afirmou que os veículos elétricos tiveram uma cota de mercado de 54,3% no ano, contra 42,4% em 2019. Os 4 novos modelos mais vendidos no país são alimentados por energia elétrica e o quinto tem uma versão recarregável, mas as estatísticas não diferenciam entre os tipos de motores. As vendas de carros elétricos de dezembro estabeleceram um novo recorde mensal, a 66,7%, estimuladas pelo lançamento de novos modelos. A Noruega é o maior produtor de combustíveis do oeste da Europa, mas também é pioneira na mobilidade elétrica graças a uma política fiscal vantajosa. O país nórdico, onde a energia é quase totalmente hidrelétrica, tem o objetivo de que todos os carros tenham emissão zero de carbono até 2025. E olha só, uma rara tigresa branca nasceu no Zoológico Nacional da Nicarágua. A bebê ganhou o nome de Neve e se tornou um desafio para os cuidadores ao ser rejeitada pela mãe. Esta é Neve. A pequena tigresa branca nasceu no Zoológico Nacional da Nicarágua, pesando 954 gramas. A bebê é filha de 2 tigres de Bengala rajados de amarelo e preto, mas o avô também era branco.
A mãe, resgatada após ser abandonada por um circo no interior do país, rejeitou o filhote. Por isso, os tratadores do zoológico tiveram de assumir a alimentação e cuidados da pequena Neve. Para nós é uma luz no caminho que haver nascido um animalito e sobre Para nós é como uma luz nascer um bichinho assim, principalmente por ser um filhote cujos pais são amarelos naturais e ela ser branca. Também pela oportunidade de salvá-la após a mãe se negar a amamentá-la. É mais uma chance dada à natureza para criar esses bichinhos e resgatá-los. dando a natureza para reproduzir estes animalitos e resgatá-los, O zoológico já conta com outros 2 tigres brancos que chegaram como doação quando tinham 1 ano de idade. Mas Neve é a primeira a nascer no país. Estima-se que existam cerca de 300 tigres brancos no mundo, quase todos em zoológicos. Somente na Índia foi possível vê-los no ambiente selvagem. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!